Oração ao Senhor nesta quinta-feira. Um pouquinho de frio, mas tudo que vem do Senhor é bênção, não é verdade? Nós estamos então começando mais um culto. Graças a Deus pela vida dos que estão aqui presencialmente, graças a Deus pela sua vida que está aí nos assistindo. Bendito é o nome do Senhor e que a presença dele esteja fortemente impactando o seu coração nesta noite. Amém? Vamos iniciar este culto lendo o Salmo 134. Ele diz assim: bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Em todo tempo é tempo de louvar ao Senhor. Alguns salmos dizem que logo cedo, de manhã, no fim da madrugada, Davi se levantava e se dispunha para adorar. Agora ele fala: bendizei ao Senhor todos os servos que estão na sua casa, também nas horas da noite. Eu me incluo aqui, eu nos incluo neste momento, porque nos horários da noite também é tempo de louvar ao Senhor. Pelo dia que tivemos, pela vida que tivemos, por tudo que fizemos, em todo tempo o Senhor está com seus olhos sobre nós. E assim como diz no Salmo, em sua presença levantamos nossas mãos e nossas vozes para declarar: o Senhor reina para sempre. De Sião, da cidade celestial, do seu trono de glória, o Senhor derrame sobre nós nesta noite a sua bênção. Recebe, ó Deus, nossa adoração neste lugar. Reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos a tua soberania. O Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom de dia e de noite, o Senhor é bom em todos os momentos, ainda que para nós não pareçam bons, ainda que não entendamos tudo. Continuamos confiando no Senhor, continuamos te adorando, continuamos levantando nossas mãos e exaltando o teu santo nome com cânticos, com júbilo, porque confiamos no Senhor, em nome de Jesus. Recebe, Senhor, nossa adoração nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nessa mesma unção, nós convidamos você para erguer a tua voz, erguer a tua alma, erguer a tua força diante do Senhor. Aleluia. Nós queremos te exaltar, Rei Jesus. Tu és o Rei da glória. Nós abrimos o nosso coração diante de ti, Senhor. Abrimos, Senhor, as nossas vidas, Senhor. Somos templo da tua glória, somos templo do teu Espírito Santo. Para que entre o Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Aqui entre o Rei, Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o Rei, Jesus, eu abro meu coração, eu
nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Rei. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Bom está, Senhor, poder fluindo na presença do Teu Espírito Santo e no mover da Tua glória. Assim como os anjos te louvam, nós te louvamos aqui na terra nessa noite. Olha para este lugar, Senhor, para este lugar simples, Senhor. Mas é um lugar, Senhor, onde nós estamos aquecendo os nossos corações com a Tua glória. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Minha amiga, que em tudo em ti confio. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Minha amiga, que em tudo em ti confio. Sobre as águas eu caminho, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do
Deixa-me, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Venha à minha mente aquela passagem onde Jesus está andando sobre as águas, indo até os discípulos, e quando Pedro avista ele fala: Senhor, se és tu, faça com que eu também ande sobre as águas. E Jesus chamou, e ele desceu do barco e andou sobre as águas. Aleluia. Que a nossa fé seja renovada e restaurada a este ponto, de não termos medo de nos lançarmos sobre as águas, de não termos medo de deixar o barco e aquela posição de conforto, mas nos lançarmos pela fé. Aleluia. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia, Jesus. Nosso Deus é um Deus de promessas e Ele não se cansa. Ele não se cansa de ouvir as nossas orações e as nossas vozes. Está atento para responder. Glória a Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes,
aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se eu sei que luta por mim, os planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, que nunca volta vazia, mas sempre cumpre o propósito pro qual ela é enviada, Senhor. O Senhor nos enviou nessa noite com uma palavra, Senhor, e nós estamos debaixo dessa palavra, debaixo das tuas promessas. Aleluia. E sabemos que podemos andar sobre as águas, porque tu és um Deus fiel. Paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar pelas ofertas, vamos orar pelas nossas vidas. 2 Samuel 20, sente-se por um instante, quero que a gente medite 2 minutinhos nesse versículo de 2 Samuel 24. 2 Samuel 24. Pastora Fernanda, pode passar? 2 Samuel 24. O rei Davi teve uma atitude que serve de exemplo para nós. 2 Samuel 24. Porém, o rei disse a Araúna, o rei Davi falou para este homem chamado Araúna, que era um fazendeiro, e ele queria um espaço para fazer uma oferta a Deus. Então, porém, o rei disse a Araúna, não, mas por preço justo o comprarei, porque não oferecei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Davi disse, não oferecerei ao Senhor holocaustos, ofertas, que não me custem nada. Quando Davi falou que queria um espaço de terra para ali fazer um altar e sacrificar um animal a Deus, Araúna disse assim, eu te dou, rei, pode pegar o espaço que você quiser. Davi disse o contrário, eu não, eu vou comprar, dá o preço justo que eu vou comprar, porque quando eu comprar e mostrar o meu coração, fazendo desde já um sacrifício, algo que me custe, Deus vai receber. Então, não trarei ao Senhor algo que não me custe. Quando você vem adorar ao Senhor, triste, preocupado com dívidas, preocupado com situações do trabalho, se vai ser demitido, se não vai, se vai poder fazer aquele negócio que você gostaria ou não, se como vai ser o dia, o comerciante, se vai vender o que tem que vender naquele dia para pagar alguma conta no final, e você mesmo assim vem à igreja e adora a Deus, você está oferecendo um sacrifício, está custando abrir a tua boca e dizer obrigado Senhor, louvado seja o teu nome.
Nas ofertas também não é diferente. Quando a gente oferta ao Senhor, a gente já está demonstrando nossa gratidão a Deus e confiando que aquele valor não fará falta, mas que o Senhor suprirá, porque na verdade Deus já deu antes para nós. Eu não estou dando para receber, eu estou dando porque já recebi. Então toda oferta tem que trazer um sentido assim: eu estou perdendo, mas a minha confiança continua em Deus. Quando você tem que pagar uma dívida, você quebrou algo de alguém, por exemplo, dói você pagar algo que você acha que não era justo, não era para fazer isso. Mas quando a gente compra algo para alguém que a gente gosta, você sabe, isso que podia ser usado para mim, eu estou investindo na vida de outra pessoa que eu amo. Entendemos o princípio? Então, você que está aí pela internet e quiser fazer a contribuição, veja o Pix aí na parte de baixo da tela. Nós que estamos aqui podemos fazer pelo Pix, que vocês já conhecem, ou na cesta de ofertas. Podemos colocar, se você está com envelope, pode deixar aqui no altar do Senhor o seu envelope. Durante esse tempo de louvor, mais esta música, adore ao Senhor. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Declare isso dizendo: tu és fiel. Eu sei que tu és fiel. Eu sei que tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Senhor, meu Deus, meu Pai, Fiel, Senhor, obrigado pela tua fidelidade, Pai. fiel a mim. Que apesar das nossas imperfeições, o Senhor permanece fiel. E não muda o teu caráter, não muda as tuas promessas. Nós recebemos os dízimos, as ofertas trazidas nessa noite, transferidas para esta igreja. E que o Senhor abençoe as mãos de cada ofertante, cada dizimista, cada um que fez um sacrifício de louvor, de adoração nesta noite. Pedimos as tuas bênçãos, a multiplicação do alto sobre estas vidas, alegria invada seus corações, de gratidão pelo teu amor e pela tua fidelidade. Oramos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus.
Se você acompanhou no WhatsApp, estava escrito lá, a pregação de 5 segundos. Eu vou demorar um pouco mais que 5 segundos. Mas você conseguiria pregar alguma coisa em 5 segundos? 1, 2, 3, 4, 5. O que dá para pregar em 5 segundos? Foi a pregação de Jonas. Nós conhecemos a história de Jonas e sabemos que Jonas tinha uma missão, ir pregar. E a pregação dele demorou só 5 segundos. E vamos ver os resultados tremendos que ela teve com apenas 5 segundos de pregação. Veja o poder da palavra do Senhor, não é verdade? Abre comigo a tua Bíblia, antes de ler Jonas, em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. No versículo 28. Mateus 21, 28. Essa história que Jesus contou nos ensina sobre a obediência de 2 filhos. E diz assim mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha, na plantação, né? 29. Ele, o filho, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe igual modo, e respondendo ele disse: Eu vou, meu pai, né, o Senhor. E não foi. 31. Qual desses 2 fez a vontade do pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Essa mensagem, essa parte aqui da palavra é bem simples. Um pai tinha 2 filhos, falou: vai trabalhar na plantação? Ele falou: não vou. Se arrependeu e foi. E o outro: vai trabalhar? Ele falou: sim, eu vou. Mas não foi. A resposta é: o primeiro fez a vontade. Então não importa como, às vezes, a primeira resposta, importa como a gente termina. Muitos de nós falam: eu não vou fazer, eu não vou pedir. Depois percebe que estava errado, vai e faz e obedece a Deus. E Deus leva em conta a última atitude, não aquilo que sai da nossa boca precipitadamente. E ele termina dizendo assim que publicanos e meretrizes, ou seja, aquelas pessoas que têm um comportamento que parece que é o que estão mais longe de Deus, quando se arrependerem, vão receber o perdão de Deus. Muito mais do que muita gente que está na igreja, às vezes louvando, de mãos levantadas, mas não passa de uma aparência externa. E Deus, quando toca no coração, Ele transforma vidas. E isso é o que conta a história do profeta Jonas, que tem apenas 4 capítulos no livro. E cada capítulo vai ter uma lição de vida para nós. E ele termina com a pregação de 5 segundos, que teve grandes resultados. Então venha comigo agora para o livro de Jonas, e nós vamos ver aqui alguns versículos. Na verdade, eu vou resumir a história, depois a gente vai enfatizar alguns versículos. No capítulo 1, diz assim, logo no versículo 1, veio a palavra do Senhor, agora em Jonas, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia chegou até a minha presença. Só esse versículo. Então Deus está dizendo: você é um profeta, eu acredito que você é capaz para cumprir a minha missão. E a missão que eu te dou é ir até Nínive, que é uma cidade grande. Hoje em dia, essa cidade de Nínive é o Iraque. Então é uma cidade grande, é um país que existe até hoje.
E só que naquela época ele era maior ainda, pegava um pouco do Irã, um pouco da Turquia. Então era um país bem grande. E disse assim: agora prega uma palavra dura, uma palavra de castigo, diga que eles vão ser castigados por mim, porque a maldade deles chegou até mim. Deus olha para a terra e vê as pessoas que estão andando fora da palavra, e enviou naquela época um profeta para dizer: acabou a minha paciência com vocês. Nínive realmente era uma cidade, um país, era a capital de um país da Síria, que era muito cruel. E eles atacavam, mais de uma vez já tinham atacado Israel. Eles vinham com seu exército, roubava a colheita da agricultura, roubava ouro, roubava os animais e empobrecia o país. E matavam pessoas de maneira cruel. De maneira que o pessoal de Israel tinha ódio, tinha raiva, tinha muito ressentimento contra essa cidade. Então, quando a mensagem veio, deveria ser óbvio dizer assim: até que enfim, Deus perdeu a paciência com eles, e agora eu vou lá dizer: acabou a raça de vocês, acabou o seu tempo, Deus vai destruir todo mundo. Mas ao contrário do que a gente espera, Jonas não fez isso. Ele não quis pregar essa mensagem de destruição. Não é bom quando alguém está te devendo, fez maldade para você, e você vê aquela pessoa sendo castigada por causa do que te fez, que se deu mal? Ou que a gente até gostaria de jogar uma praga, um castigo, dizer: olha, Deus vai te castigar, porque você fez isso com o servo de Deus. E aí você vê aquela pessoa se machucando, quebrando a cara, perdendo dinheiro, sendo humilhada porque te prejudicou. Dá um sentimento assim de: poxa, Deus me honrou, que bom. Era o que Jonas deveria esperar. A vingança chegou, mas Jonas, ao contrário, não fez isso. Ele foi embora para outro lugar. Acho que você conhece bem a história, que ele entrou num navio e foi na direção contrária. Só que conta aqui a história que ainda no capítulo 1, que veio uma grande tempestade, e essa grande tempestade quase estava afundando o navio, e Jonas falou: essa tempestade é por minha culpa, porque meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, está bravo comigo, e ele mandou essa tempestade, então me joguem no mar que a tempestade acalma. Imagina o susto daquele pessoal. O Deus que ele serve é poderoso. E jogaram ele na água e a tempestade acalmou. E eles ficaram pensando: olha o poder do Deus que ele serve. Como ele tem coragem de desobedecer um Deus poderoso desse? E Jonas foi engolido por um peixe. E lá na barriga do peixe, depois de 3 dias, Jonas faz uma oração. Eu vou ler o comecinho da oração de Jonas, que vem e nos conta o seguinte, no capítulo 2, versículo 1 e 2. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, lá de dentro do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. E aí continua ele dizendo que sentiu a morte bem de perto, que já não tinha mais esperança, porém clamou ele ao Senhor, e se humilhou diante de Deus, e diz que Deus o ouviu, e mandou o peixe pôr o Jonas para fora na praia de novo. Agora, nessa oração de Jonas, nós encontramos que ele já conhecia até o livro de Salmos. Ele repetiu uma passagem que tinha sido escrita lá no livro de Salmos. E ele repete partes do livro de Salmos, dizendo que eu me sentia em angústia, me sentia ali afogado pelas ondas, sem esperança. Então Jonas tinha conhecimento da palavra, tinha conhecimento do que outros servos de Deus tinham passado, sabia da justiça de Deus, sabia que Deus era manso, mas também quando precisava, ele era severo. Nós aprendemos aqui, quando termina dizendo assim, no capítulo 2, versículo 10, que depois da oração de humilhação de Jonas, falou, pois, o Senhor ao peixe, no versículo 10,
e vomitou esse Jonas na terra. Então, quando Deus viu a humilhação e o quebrantamento de Jonas, ele falou: peixe, acabou seu sofrimento, porque o peixe estava sem comer nada durante aqueles 3 dias, estava com indigestão ali, com aquele Jonas lá dentro da barriga dele, e assim que ele falou, foi um alívio para o Jonas e para o peixe também. Estou livre desse profeta aí. Quando Deus ouve a oração do quebrantado e do arrependido, Deus tira a pessoa lá da sepultura, do mal que ele estiver passando. Deus ouve a oração do quebrantado e do arrependido, aonde ele estiver, na hora que ele estiver. Mas ele quer ver essa sinceridade, essa verdade, vinda do coração da pessoa. Jonas precisou chegar ao mais profundo do sofrimento ali, para entender que ele precisava ser humilde diante de Deus e dizer: Deus, o Senhor ganhou, o Senhor venceu, eu perdi, a tua vontade vai ser feita, eu não sou ninguém para dizer não, não faço, não vou. E ele se humilhou diante de Deus, e Deus mandou o peixe vomitar ele na praia. E quando a boca nossa se cala, o coração pode até gritar. Quando nossa boca se cala, a gente precisa pôr para fora aquilo que a gente sente. Seja a sua alegria, seja a sua tristeza, seja a sua angústia, seja a sua dúvida. Se você duvida de Deus, se você acha que Deus não te ama, se você acha que Deus está sendo injusto com você, não se importe, fale para Ele. Ele quer ouvir a tua voz, melhor do que ficar calado, em silêncio, sofrendo calado, mas no fundo você está revoltado contra Deus, não reclama, mas também não elogia, não reclama, não faz nada. Abre a tua boca e reclama, fala com Deus. Deus quer ouvir as tuas razões, que Deus quer ouvir o que está no coração. Mas Jonas conhecia a palavra de Deus, e quando você começa a repetir a palavra de Deus, essa palavra de Deus que você está repetindo, começa a regenerar, transformar, mudar a sua própria mente. É o mistério da palavra. Repita, leia a palavra de Deus. Você tem que conhecer partes da Bíblia, para que na hora da angústia você possa ler aquelas palavras, e aquelas palavras que você está lendo, recordem para você quem é Deus, a sua grandiosidade, o seu poder. Ah, mas eu não tenho uma Bíblia na mão. Agora você tem um celular, ali você tem a Bíblia. Mas se eu tivesse sem celular, sem Bíblia, é importante guardar a palavra de Deus no coração. Por isso que ele fala: medita nesta palavra dia e noite, decora, aprende. Jesus, aos 12 anos, já sabia praticamente todo o Velho Testamento de cor. Mas não era só Jesus, toda criança já era ensinada desde pequena a decorar, repetir a palavra. Porque só repetir e repetir e repetir já ia trazendo à memória o poder da palavra de Deus. Não é simplesmente uma decoreba, decorar por decorar. Mas se você tendo aquilo na tua mente, uma hora o Espírito Santo, diz a Bíblia que o Espírito Santo vai trazer à memória as palavras de Deus. Como é que ele pode trazer da sua memória uma parte, algo que possa te ajudar, se você não conhece nada da palavra? Então você lê a Bíblia, parece que não faz sentido, mas na hora da angústia, na hora da dificuldade, o Espírito Santo traz lá da sua memória algo que você ouviu, seja uma pregação, seja um versículo bíblico. De repente ele traz lá você no meio da angústia, se sentindo no vale da sombra e da morte, e vem aquele versículo: ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, você não deve temer, porque eu estou contigo. E aquilo já, para que tanto medo? Deus está comigo, Deus livrou esse, livrou aquele, Deus também vai me livrar, eu vou enfrentar a luta, vou enfrentar o problema, e o medo acaba, porque a palavra de Deus é poderosa, ela vai lá no mais íntimo, no mais profundo, e nos transforma. E Jonas conhecia essa palavra, e ele creu na palavra do Senhor, que já estava escrita anteriormente. Essa história aqui de Jonas aconteceu no ano, mais ou menos no ano 800 antes do nascimento de Jesus, 800 anos antes de Cristo, e já tinha palavra de Deus escrita, e
E isso é o que transforma. Conheça a palavra, repita a palavra, declare a palavra. Isso vai transformar a sua vida todos os dias. Amém? Então faça isso e experimente como o Senhor vai trazer à sua memória essas palavras. Então Jonas desobedeceu, veio a tempestade, Jonas orou no ventre do peixe. Aí Deus ordenou: agora que eu vejo o teu arrependimento, peixe, pode soltar o Jonas. E ele solta na beira da praia e Jonas começa a caminhar em direção a Nínive. Não foi um dia, nem 2, nem 3, foram vários dias Jonas caminhando até a cidade de Nínive. E chegando lá em Nínive, ele entra na cidade e começa a pregação de Nínive. Capítulo 3 de Jonas diz assim: veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, versículo 2: dispõe-te e vai à cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. O mesmo versículo que começou o livro, agora que Jonas se arrependeu, Deus diz: o meu plano com você continua, a minha vontade continua, eu quero que eles ouçam a pregação e vai sair da sua boca, vai até lá. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Versículo 3, certo? Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Demorava 3 dias para dar uma volta lá na cidade. Versículo 4. E começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia e pregava dizendo, conte comigo, enquanto eu falo você vai contando, 1, 2, 3. Quando eu começar a falar você conta na sua cabeça aí. Ainda em 40 dias e Nínive será subvertida ou destruída. Deu 5 segundos. Essa era a pregação do Jonas. 5 segundos. Aí ele caminhava mais um dia e pregava. Ainda em 40 dias, não passa de 40 dias, vocês vão ser destruídos por Deus. Acabou. No terceiro dia, novamente, mais 3 dias pregando a palavra do Senhor. E o que aconteceu? Você acha que alguém vai se converter com uma pregação assim de 5 segundos? Versículo 5 diz o seguinte: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de panos de saco, quer dizer, um pano bem simples, bem sujo, tipo um pano de chão, desde o maior até o menor, do mais rico ao mais pobre. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive o seguinte, versículo 7. Versículo 7. Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água. Versículo continua. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, e clamem fortemente a Deus, e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Versículo seguinte, 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. O rei também fez uma proclamação. Quando ele viu que todo mundo estava jejuando, se humilhando, ai meu Deus, me perdoa, que não aconteça o que esse profeta está falando, não queremos ser destruídos. As pessoas tinham consciência do seu erro. A pessoa sabe que está errada e só não está, falta o temor a Deus. Mas na hora certa veio a palavra do Jonas e pregou, e eles se arrependeram. O povo viu que o país inteiro ali, a cidade inteira estava quebrantada, e até o próprio rei se arrependeu. E agora o rei passou uma ordem, dizendo, todo mundo vai jejuar, vai se humilhar, nem os animais vão comer, quem sabe Deus se arrependa. Ele não conhecia Deus, não conhecia Abraão, Moisés, não conhecia
Davi, não conhecia as pregações do reino, não conhecia nada disso. Então, o que ele podia fazer? Não sei, ele inventou moda. Ele falou: eu preciso me humilhar, que eu acho que esse Deus deles aceita a humilhação, aceita o quebrantamento. Quando você reconhece que está errado, o que você faz? Oh Deus, foi mal aí, hein? Desculpa. E só. Ou quando você reconhece o que você fez é errado, você tem que se arrepender de acordo ou na mesma profundidade do tamanho do seu erro. Se você está profundamente arrependido, profundamente demonstre o seu arrependimento. Jonas, na barriga do peixe, pediu perdão e se humilhou, e Deus perdoou. Agora, aquele povo também se humilhou e Deus também perdoou. E Jonas agora devia dizer: puxa, até que enfim, agora houve então arrependimento nessas pessoas. Agora esse povo aqui vão ser crentes, vão ser seguidores do caminho do Senhor. Só que no capítulo 4, a reação de Jonas é totalmente o contrário do que a gente espera. No capítulo 4, Jonas mostra que, capítulo 4, versículo 1, mas desagradou extremamente a Jonas e ele ficou irado. Ele ficou descontente com o arrependimento. E ele fez uma outra oração, agora essa oração aqui é mais longa, e disse assim: ah, Senhor, não foi isso que eu te disse estando ainda na minha terra? Por isso eu me adiantei fugindo para Tarsis, porque sabia que és Deus compassivo, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e te arrependes do mal. Jonas conhecia essas características de Deus, que Deus era compassivo, Deus sabia a hora de trazer paz, sabia a hora de parar de brigar. Dizia mais que ele era grande em fazer o bem, que ele se arrependia do mal, quando via o arrependimento das pessoas. Jonas tinha profunda comunhão com Deus. Jonas tinha visto o grande amor de Deus. Só que ele não queria que esse amor fosse usado a favor daquelas pessoas. Ele queria o sangue, estava com sangue nos olhos, ele queria castigo daquelas pessoas. E Jonas não queria pregar, porque sabia, vai que eles se arrependem, vai que eles percebem o erro e mudam de atitude. E foi isso que aconteceu. Agora, Deus perdoou aquele povo, não destruiu. Agora Deus precisa tratar com o coração do Jonas. E como Deus trata com o coração do profeta Jonas? Diz que Jonas estava sentindo ali, esperando a cidade ser destruída, e não acontecia nada. Estava irritado com Deus. E Deus fez crescer uma planta que fez sombra para Jonas. E Jonas aqui pelo menos não estava mais com o sol caindo na sua cabeça. E aí Jonas estava feliz, só que no outro dia, Deus tira aquela planta que ele fez crescer, ele mata a planta, e a planta para de fazer sombra. E acontece que quando a planta morre, Jonas fica irritado, e Deus fala assim com ele no versículo 9. 4:9. Então disse Jonas: fazes bem que assim te ires. Deus fala para Jonas: fazes bem que assim te ires por causa da aboboreira, a que fazia a planta que fazia sombra. E ele disse: faço bem que me revolte até a morte. Ou seja, Jonas está falando assim: eu estava com raiva por causa do sol me queimando. Agora que veio essa sombrinha, eu fiquei até feliz. Agora que ela morreu, eu quero até a morte. Estou com raiva mesmo, porque ela morreu. E Deus diz uma palavra forte, profunda para Jonas, e com ela nós terminamos aqui. Deus diz para Jonas o seguinte, versículo 10: tornou o Senhor dizer: tens compaixão, tiveste compaixão tu da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer,
que numa noite nasceu e na outra morreu. Versículo 11. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e ali também tem muitos animais? Deus fez essa pergunta para Jonas, só que não tem nem a resposta de Jonas aqui, porque a pergunta é tão clara, tem uma resposta tão clara, que aqui Jonas acho que pôs a mão na cabeça, abaixou a cabeça e falou: o que eu estou dizendo? O que eu estou fazendo? Eu estou com mais dó de uma planta do que de seres humanos. Quando Deus nos dá essa ordem de pregar a palavra a tempo e fora de tempo, a pregar a palavra do jeito que der, como a gente puder, mas tendo oportunidade, pregue, que busque de uma maneira ou de outra, mas tente pregar a palavra, seja entregando um folheto, seja puxando conversa com alguém perto de você, e ore a Deus: Deus, me dá a oportunidade de falar com essa pessoa, e você puxa assunto e tenta entrar no assunto. Às vezes quando eu estudava, ia de metrô para a escola, eu levava uma Bíblia pequena, e eu começava a ler assim, e começava a esticar o braço assim para a direita, para ver se a pessoa também lia. Aí ela começava a fazer assim, e eu ligava, de repente, bacana isso, não é verdade? Olha aqui, eu já deixava a Bíblia aberta na página que eu podia usar o versículo. Olha como fala aqui, ó: Deus amou o mundo de tal maneira, o amor de Deus é muito grande, e puxava a conversa com a pessoa. Então a gente tem que procurar maneiras de puxar conversa, de conversar com as pessoas, de pregar a palavra. Por aqui à nossa volta estão muitas pessoas que Deus já preparou o coração deles para ouvir a palavra, mas precisa de alguém que pregue, alguém que tome iniciativa, que fale. Não espere a pessoa perguntar, crie curiosidade, e se a pessoa não perguntar, tome a iniciativa, porque o amor de Deus é grande. Um dia o amor de Deus te tocou, não foi verdade? E como foi isso? Alguém te falou do Evangelho? Foi num programa de rádio? Foi num papel que você pegou na rua e começou a ler? Sábado passado escutei um testemunho de uma pessoa que se converteu assim. Ela entregaram um folheto para ela, e ela picou: olha o que eu faço com a palavra de Deus, isso não significa nada para mim, e jogou assim para o alto e desprezou a palavra, e foi embora. No fim do dia, quando ela chegou em casa, foi se trocar, foi tirar a roupa para tomar banho, ela tinha um papelzinho dentro da blusa, e era um pedacinho daquele papel picado, e ela pegou aquele papelzinho e estava escrito assim: e disse Jesus. Só isso. O que será que Jesus disse? O que será que Jesus disse? E entrou uma curiosidade naquela vida. O que será que Jesus disse? O que Jesus quer falar comigo? O que Jesus disse? O que ele disse? E essa curiosidade não saía da cabeça dele. E aí ele pensou: eu vou numa igreja para ver se Jesus fala comigo. O que Jesus ia dizer que eu não estou curioso. E aí ele foi a uma igreja, e teve os louvores, teve a pregação, e na pregação ele entendeu a palavra que Jesus dizia: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. E foi assim que ele aceitou a Jesus. Com uma frase da palavra de Deus, ele disse Jesus. O que Deus pode fazer através da sua vida? Primeiramente, vamos ter compaixão daqueles que parecem orgulhosos, frios, indiferentes diante do Evangelho. E vamos falar da palavra de Deus. Se ele aceitar, muito bem. Se não aceitar, a palavra de Deus já está pregada. E Deus vai ser glorificado. Um dia alguém te falou, e graças a Deus por essa pessoa que te falou. Um dia alguém insistiu com você, e ainda bem que alguém insistiu. Não é verdade? Então que essa palavra, assim como insistiram conosco, vamos com amor, com jeito, mas insistir com outros, para que eles conheçam também esse grande amor de Deus. Agora eu quero que você adore o Senhor. E durante esse tempo de adoração, desse louvor,
vai cair um quebrantamento no teu coração. Você vai sentir o Espírito Santo dizendo: assim como a minha palavra te transformou, eu quero que ela transforme o coração de outras pessoas também. Diga: Senhor, aquece sim o meu coração. Vem com cura e todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. Vem, Espírito Santo, manifestar os teus O sinais. que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Aqui. Vem tocar nossos corações e despertar em nós a tua paixão. O mesmo amor que está no teu coração pelas vidas, pelas pessoas. Coloca desse teu amor em nossos corações. Dá-nos, Senhor Deus, a coragem para fazer, para falar pelo teu poder. Com seu olho venha nos ungir. Quero te convidar, você que gostaria de receber uma unção de coragem, uma unção de ousadia como a de Jonas. Você que deseja receber esta unção de amor sobre o teu coração, vem adiante, vem adiante. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo. O teu povo ama-te mais uma. Faz de novo, faz de novo. O teu povo ama-te mais uma vez. Faz de novo. O teu povo clama-te. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui.
nesta hora vem neste lugar. Nós te queremos, nós te desejamos. Derrama o teu poder e os teus sinais. Estenda as tuas mãos. E como nós cantamos, os sinais do Espírito Santo sejam derramados sobre a tua vida. E estas mãos estendidas recebam o fogo do Espírito Santo para trazer palavra de salvação para quem precisa, trazer cura para o enfermo. Tuas mãos sejam usadas para transmitir sinais que despertem a fé no coração daqueles que estão frios, indiferentes, que não entendem, não veem o grande amor de Deus por eles. Suas mãos sejam ungidas e abençoadas. Estou declarando que as suas mãos são ungidas e abençoadas para colocar a mão na tua geladeira, no teu armário, nas tuas roupas, nos teus familiares, aonde e o que estiver à sua volta, receba a bênção do Senhor. Que ao sentir um incômodo, um mal, coloque a mão sobre o teu próprio corpo e declare: estou curado, não temo a enfermidade, em nome de Jesus. Milagre de Deus vem. Coloque a mão sobre documentos, coloque a mão sobre chaves que representem a casa, o carro, a conquista que você quer alcançar. E o Senhor seja gracioso contigo e te abra as portas e te use grandemente pelo poder do Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória ao nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Ontem, quarta-feira, tivemos nosso culto aqui tivemos nosso tempo de cura pela música. A partir das 2:30 da tarde, nós estivemos aqui adorando ao Senhor. E é um tempo que a pessoa vem, fica 5 minutos, fica 5 horas. Não, também é exagero. Fica o tempo que ela desejar, o tempo que ela puder. E nós estamos aqui orando. E aqueles tatames ainda estão ali para que a pessoa que vier pode até sentar no chão, não precisa sentar assim na cadeira com essa a formalidade toda, se sinta à vontade. Deixa a música aí entrando no coração. Não tem uma pregação extensa. Às vezes a leitura de um salmo, às vezes uma meditação curta, mas que a gente vai aprendendo a entrar na presença do Senhor, só de ouvir, só de adorar, só de receber a palavra. Bem, domingo então, agora sábado, vocês vão no Filhas da Visão? Não pode ir? Tá bem. Fique gravado aqui na internet que sábado agora, lá em Alphaville, na nossa igreja de Alphaville, terá Filhas da Visão, uma reunião de crescimento espiritual, de unidade para as mulheres da Casa Firme. Mas você que não é da Casa Firme e quiser crescer na fé, na palavra, ter entendimento da visão, tem uma inscrição para fazer, né? Pelo site. Vê se dá tempo ainda e vem para cá. Estenda as suas mãos. Pai querido, Pai amado, abençoa as vidas que aqui estão, aqueles que estão acompanhando essa transmissão, que sejam igualmente abençoados, visitados pelo Teu poder. Leva cada um de volta à sua casa, no poder, na segurança do Teu Espírito Santo, que os Teus anjos acompanhem a cada um. Dá uma noite de vitória, uma noite com sonhos proféticos, com as grandes maravilhas que o Senhor tem para revelar àqueles que Te buscam e Te querem, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. No nome de Jesus oramos. Amém. E graças a Deus. Deus te abençoe. Estamos terminados.